Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nesse último trimestre do ano de 2023, a lição que tem por título a nossa revista Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E hoje a lição de número 8. Que o título é Missionários Fazedores de Tendas. E para essa lição, queridos, o texto áureo está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 34, onde diz: Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. A verdade prática para essa lição diz: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, onde quer que vá. A leitura bíblica em classe está em dois capítulos da Bíblia Sagrada. Primeiro, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 1 a 5, onde diz assim: Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E, achando um certo judeu de nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles e, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo foi impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Também, querido, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Queridos irmãos, os objetivos dessa lição são relacionar a vida profissional de Paulo com a ministerial, explicar a expressão missionários fazedores de tendas, e discutir vocação, profissão e missões. Queridos irmãos, você já imaginou que Deus pode usar um missionário no campo de atuação profissional que ele esteja plantado? Será que isso é possível? Claro que é possível, não é, irmãos? Claro que é possível. Eu, desde já, vou dizer aos irmãos que essa lição não foi escrita para a gente julgar e chegar aqui a uma sentença, não é? Um acórdão jurídico de que se o missionário deve ou não deve trabalhar para ter o seu próprio sustento. Por quê? Porque, queridos, a chamada de cada um é específica. Tem pessoas que são chamados exclusivamente para a obra de Deus. E isso está diretamente relacionado à missão que ele vai desenvolver e à maneira como ele vai desenvolver essa missão, tá certo? Então, Deus pode usar um missionário no campo de atuação profissional? Claro que pode, não é, irmãos? Agora, existem outras situações, por exemplo, uma situação que é colocada na lição. Existem países que um missionário nos moldes tradicionais jamais entraria, não é? Ou seja, ele não entraria por ser missionário, ele não entraria como pastor, não é? Tem países que não entrariam, mas por meio de uma profissão que ele tem, as portas se abrem. Então, os irmãos observam que depende muito do contexto. E quando eu digo depende do contexto, eu não estou relativizando a palavra. A palavra é absoluta e com a palavra a gente não pode mexer. Eu estou falando que, no caso das missões,
existem missões específicas que podem ser cumpridas por um missionário, não é? Ou por uma pessoa que tem um chamado específico, e existem missões que, como o autor está citando, só podem ser desenvolvidas, não é, por meio da missão, ou da profissão. A profissão abre portas, inclusive para que o missionário tenha acesso a determinado contexto social. Então, por esse motivo, fazer missões por meio do contexto profissional em que uma pessoa atua pode ser uma grande vocação que trará resultados maravilhosos para o reino de Deus, tá certo? Agora, só chamando a atenção dos irmãos que o caso específico do chamado e das condições para executar o chamado devem ser analisadas para se chegar a uma conclusão, não é, acerca do modelo ideal de missões a ser desenvolvido para cada um. Então, é preciso abandonar a vocação profissional para exercer um chamado missionário, né? O autor começa a lição com a profissão, ou, aliás, com a pergunta, não é? É preciso abandonar a vocação profissional? Então, só existe apenas um modelo de chamado missionário? Então, meio que eu já respondi isso, não é, irmãos? Já meio que já respondi. Então, chamado missionário e vida profissional, eles podem se correlacionar, tá certo? Então, a lição dessa semana, ela traz uma reflexão à luz da Bíblia Sagrada e da vida, tomando por base a vida do apóstolo Paulo, como alguém que, ao mesmo tempo, exercia uma profissão e anunciava o evangelho. Então, de acordo com esse exemplo bíblico, nós vamos meditar a respeito dos fazedores de tenda, né? Acerca dos fazedores de tenda. Então, de acordo com esse exemplo bíblico, especificamente, dos fazedores de tenda, não é? Vamos refletir um pouco sobre o chamado acerca, em volta da profissão. Então, o que essa expressão quer dizer e até que ponto a vida profissional e o chamado missionário deve se encontrar para a glória de Deus. Então, eu quero fazer com os irmãos uma abordagem sobre o que a Bíblia fala acerca de profissão, de trabalho, de uma forma geral. Também eu quero destacar com os irmãos que o apóstolo Paulo, como fazedor de tendas, ele se utilizou de sua aptidão para viabilizar o trabalho missionário na cidade de Corinto, e também elencar alguns personagens, mostrar aos irmãos alguns personagens que, por meio de sua profissão, eles serviram a Deus e como sua profissão contribuiu com a obra de Deus. Primeiro eu quero trazer com os irmãos aqui algumas considerações gerais sobre profissão e trabalho à luz da Bíblia Sagrada, tá certo? Então, qual é a definição de profissão? Profissão, queridos, é o trabalho que uma pessoa faz para obter os recursos necessários para a sua subsistência, não é? Também pode ser interpretado no sentido de ocupação, ofício ou emprego. Então, eu vou repetir para os irmãos que profissão é o trabalho que uma pessoa faz para obter os recursos necessários para viver. Não é? Então, é a ocupação da pessoa, o ofício, o emprego. Então, o termo encontrado em Atos, capítulo 18, versículo 3, que é traduzido por do mesmo ofício, é a expressão homoteknós, não é? Que quer dizer o que pratica o mesmo ofício, ou arte, profissão ou comércio. Tá certo? Então, literalmente, é o que pratica, é o que tem o mesmo ofício. Agora, o que significa trabalho? Então, só voltando aqui para os irmãos, profissão é o trabalho que uma pessoa faz para obter recurso necessário para sobreviver. Trabalho, por sua vez, é o esforço em comum, não é? É a luta, a lida, é o conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim,
tá certo? Então, é a atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Então, nas Sagradas Escrituras, várias são as palavras que são usadas como trabalho, não é? São traduzidas como trabalho. Então, eu quero mostrar algumas delas, destacando uma das principais, que é o substantivo hebraico masé, que significa trabalho, obra, ação, labor, labuta, o comportamento. Então, esse termo, só para os irmãos terem ideia, é utilizado cerca de 235 vezes no Antigo Testamento, aparecendo pela vez na fala de Lameque, não é? Pai de Noé, no sentido de trabalho agrícola, lá no livro do Gênesis, capítulo 5, versículo de número 29. Então, sendo uma palavra geral, não é, para designar trabalho, masé é usada para se referir ao trabalho de uma pessoa habilidosa, ou seja, de uma pessoa hábil, de uma pessoa que tem uma profissão, não é? Por exemplo, o artífice, não é? O tecedor, o joalheiro ou o perfumista, ou seja, são especialistas em determinado tipo de trabalho, não é? O termo equivalente no Novo Testamento é ergon, que denota trabalho, emprego ou tarefa. Então, de onde advém o termo ergatés, não é? Que denota operário do campo, agricultor, ceifeiro, trabalhador, operário, né, irmãos? Então, de onde denota alguns termos aí que nós encontramos em várias situações do Novo Testamento. Também o trabalho veio antes da queda do homem. Então, é diferente, não é, de que algumas pessoas possam imaginar. O trabalho não é um julgamento de Deus por causa de Adão, não é? A Bíblia diz que no suor do seu rosto comerás. Mas se você analisar corretamente a Bíblia, do suor do seu rosto comerás depois do pecado de Adão, leva muitas pessoas a pregarem, a ensinarem erroneamente que o trabalho só surgiu, não é? Só surgiu depois da queda, mas não foi. O homem foi colocado no Éden para lavrar a terra e guardar. Ou seja, o homem foi colocado no Éden para trabalhar antes mesmo da desobediência a Deus, não é? O que acontece é que a fartura do trabalho ficou um pouco mais difícil. Por quê? Porque agora a terra produziu espinho. E agora você observa que foi acrescentado um peso ao trabalho, porque agora o Senhor, que o mesmo Deus que coloca o homem para lavrar e cuidar, guardar a terra, quando ele diz agora no suor do seu rosto você vai comer, então agora o trabalho se torna um trabalho penoso, um trabalho suado, não é? E isso não significa que ele seja amaldiçoado por Deus, né? A consequência do pecado não foi o surgimento do trabalho, foi o acréscimo penoso, o acréscimo árduo, o acréscimo suado à questão do trabalho. Eclesiastes capítulo 2, versículo 24, diz assim: não é, pois, bom para o homem que coma e beba e faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isto também eu vi que vem da mão de Deus, não é? Ou seja, o trabalho é bênção de Deus. Inclusive, quando eu estou pregando na minha igreja, eu faço questão de dizer para os irmãos, tem muita gente que não tem trabalho e está na igreja pedindo a Deus uma porta de trabalho, não é, irmãos? Uma porta de emprego. Então, o trabalho ele é bênção ainda nos dias de hoje. Agora, o ardor, só lembrando assim, o sentido penoso, o sentido suado do trabalho, aí sim foi um acréscimo, não é? E veio por consequência da desobediência do homem lá no contexto do Éden. Também o trabalho não é resultado do pecado, não é? Então, desde o início da criação, Deus colocou o homem no jardim para trabalhar, cultivar. Então, a maldição era apenas a dor, a fadiga, não é? Que haviam de acompanhar o trabalho e não o trabalho em si. Então, isso é destacado quando Lameque diz, por ocasião do nascimento de Noé, que
este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas da nossa mão, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Então, o trabalho é uma bênção de Deus e é necessário a todos os homens, tá certo? O Salmo 128, verso 2 diz: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então, em todo trabalho há proveito, segundo Provérbios, capítulo 14, versículo 23, a primeira parte. Então, o homem imita seu Criador quando ele trabalha. Então, o trabalhador, 6 dias, não é? Ao trabalhar 6 dias e descansar o 7º, Israel imitava a Deus ao criar o cosmos. Né? O profeta Isaías diz que Deus trabalha. Isaías 64, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Então, Jesus fez também a seguinte declaração, lá em João capítulo 5, versículo 17. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, uma vez que até dar início ao seu ministério terreno, Jesus trabalhou como carpinteiro, nos deixando um modelo a ser seguido. O profeta Jeremias, falando sobre trabalho, em Jeremias 29, 5, ele disse assim: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Não é? Também o trabalho dignifica o homem. Então, o autor, os hebreus, aliás, eles sempre tinham o trabalho em elevada consideração. E, ao contrário dos gregos e romanos, eles respeitavam o trabalho manual. Provérbios 13:11 diz: quem ajunta pelo trabalho, não é, terá aumento. Então, na tradição judaica, existem provérbios como alguns que eu vou citar aqui. Por exemplo, aquele que não ensina a seu filho um ofício é como se o guiasse para o roubo. E ainda, o trabalho deve ser grandemente premiado, pois ele exalta o trabalhador e o sustenta. No Novo Testamento, o princípio de dignidade do trabalho é proclamado pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor Jesus, e permanece como uma das bases da sociedade. Lucas 10:7 diz: digno é o trabalhador do seu salário. Então, diante disso, irmãos, nós temos que o apóstolo Paulo, para fazer os tessalonicenses repensarem a respeito da importância do trabalho, ele menciona seu próprio exemplo. E mesmo tendo o direito de receber sustento da igreja, ele abriu mão desse direito deliberadamente, a fim de ser um exemplo aos novos convertidos, não é? Trabalhando para prover seu sustento. E assim ele estabeleceu uma lei de economia social em sua afirmação, lá em 2 Tessalonicenses 3:10, quando ele diz: se não quer trabalhar, também não coma. Então, é grave a rejeição ao trabalho. E isso não tem nada que ver, não é, com o desafortunado que não consegue encontrar trabalho. Ou seja, aos que, por razões de falta de oportunidade, estão sem trabalhar. Então, o sábio Salomão disse, lá em Provérbios 16:26, o trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita, não é? Também a vida profissional, diz Paulo, e sua vocação ministerial. Então, após falar um pouco sobre algumas definições acerca de trabalho e algumas considerações também importantes acerca do tema, agora vamos ver a profissão do apóstolo Paulo. Então, o nosso texto que nós lemos lá em Atos 18, do 1 ao 5, né, a leitura bíblica em classe, ele fala a respeito do exemplo do apóstolo Paulo e traz um termo missiológico a respeito do exemplo do apóstolo Paulo.
que é o de fazedor de tendas. Então, essa expressão ela é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro, né? Porque as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra, né? Então, no Novo Testamento, existe um casal, né, que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo, que era Priscila e Áquila. Então, devido a um edito do imperador romano Cláudio, né, por volta do ano 49 depois de Cristo, Priscila e Áquila tiveram que sair de Roma e foram morar em Corinto. Então, o apóstolo Paulo se encontrou com Priscila e Áquila, passou a morar e trabalhar com eles, não é, dividindo seu tempo entre fabricar tendas e pregar as boas novas, pregar o evangelho de salvação às pessoas que estavam em sua volta. Então, como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e a vida ministerial? Então, a tradição judaica, ela exigia que os mestres religiosos, não é, eles oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais a cada rabino, não é? E cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Então, não é por acaso que o apóstolo Paulo era fariseu, não é? Um homem que foi criado aos pés do sábio Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tenda. Então, provavelmente, era uma profissão que ele exercia desde a sua juventude, não é? Então, embora ele tivesse o direito de ser sustentado pelas igrejas que ele plantou, o apóstolo Paulo trabalhou no seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Então, em um dos seus comentários bíblicos, o teólogo Meyer Filman, ele diz que o apóstolo Paulo ele adotava a firme resolução de não aceitar a oferta de pessoas que ele procurava ganhar para Cristo, não é? Porque seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesse financeiro, não é? Em contrapartida, Áquila e Priscila, ele constitui um caso interessante. Eles mostram que um profissional, mesmo não sendo chamado por Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, ele pode fazê-lo valiosamente por determinado período e em momentos específicos. Então, nesse caso, eles podiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar sua mensagem. Dessa maneira, também, por meio das suas habilidades profissionais, eles podiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos, não é? E serem seus próprios mantenedores. E aí cabe eu dizer para os irmãos o seguinte, ó irmãos, é um direito do missionário ser sustentado pela igreja. Nós já estudamos sobre isso nas lições passadas. Eu não estou querendo afirmar, nem o autor da lição está querendo afirmar que todo mundo que vai ao campo missionário tem que ter uma profissão para não ser pesado. Como os irmãos sabem, existem casos das pessoas que vão executar missões, como eu já falei no início, que são missões específicas na vida espiritual. E aqui está muito bem explicado. O que o apóstolo Paulo não aceitava era que pessoas criassem no seu coração o sentimento de que o apóstolo Paulo estava se aproximando delas por interesse financeiro. O que o apóstolo Paulo queria era que as pessoas que ele estava ganhando para Jesus naquele momento, eles entendessem que o apóstolo Paulo, não é, ele tinha uma profissão e a intenção dele era pregar o evangelho da salvação para eles. Agora, é papel da igreja, como a gente já estudou nas lições passadas, manter as pessoas que eles enviam por missões. Eu quero só fazer essa observação. Aqui eu estou ressaltando um caso específico de alguém que foi usado por Deus por meio da sua profissão. E eu conheço pessoas que foram ao campo missionário e foram exercer a sua profissão no campo missionário, não é, irmãos? Através da sua profissão. A profissão abriu portas, tá certo? Literalmente por meio da profissão. Então, como conciliar a profissão chamado missionário
Então, como eu já falei, no judaísmo, a preparação teológica incluía também para Paulo a aprendizagem e o exercício prático de uma profissão. Então, pela tradição, os pais judeus ensinavam aos filhos o negócio da família, que permanecia por muitas gerações. Então, o apóstolo Paulo provavelmente aprendeu com seu pai, lá em Tarso, o ofício de fabricar tendas e a arte de trabalhar com couro. Não é, irmãos? Então, as ferramentas requeridas para essa arte eram poucas e podia ser... eram relativamente poucas e elas podiam ser facilmente transportadas pelo apóstolo. Não é? Então, sua profissão ela é identificada lá em Atos capítulo 18, versículo 3, como fabricante de tendas. Então, tendas e coberturas de todos os tipos, não é? Por exemplo, para proteção contra o sol, ou para barracas de mercado e cisternas, elas eram confeccionadas de linho ou de pele de animais. Então, Tarso era, de modo especial, uma cidade conhecida pela produção e utilização do linho. E isso ocorre, não é, em conexão com o casal Áquila e Priscila, que também tinham o mesmo ofício. Então, os fazedores de tenda, eles têm se tornado populares. Essa expressão, ela descreve mensageiros transculturais do evangelho, ou que se sustentam com sua própria atividade profissional e, ao mesmo tempo, que se envolvem com missões, não é? Essa pode ser a única forma de cristãos entrarem em países que não conceda visto para pessoas que desejem entrar declaradamente como missionários. E quem trabalha com a obra missionária sabe que não são poucos os países, são muitos. Países desenvolvidos, inclusive, não só os países comunistas, de regime comunista, ou que são dominados por um determinado império, determinado tipo de monarquia, não são só esses países que proíbem. Vários países de primeiro mundo, eles também não permitem mais a entrada de missionário. Então, tem que ser entrada por meio dos ofícios, não é? Então, a ética financeira na atividade missionária do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo ele considerava o costume judaico, incorporado ao cristianismo, né, de os ministros receberem ajuda econômica. Ele considerava isso da parte daqueles para quem ministrava, não é, como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus. E até mesmo recomenda nas Escrituras desde os primeiros tempos do Antigo Testamento. Inclusive, nós estudamos semana passada o apóstolo Paulo fazendo a obra missionária na Macedônia e recebendo ajuda de Filipos, não é? Dos crentes de Filipos. Está lá em Filipenses capítulo 4. Não é? Então, mais tarde o apóstolo Paulo reconhece que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra, segundo nós podemos encontrar lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 13, privando-os do fruto que deveria abundar à conta de quem dá voluntariamente. Estudamos semana passada, 2 semanas atrás, missões se faz com os pés dos que vão, com o joelho dos que ficam e com a mão dos que contribuem, não é? Então, o apóstolo Paulo, ele geralmente não aceitava oferta em dinheiro enviada pelas igrejas cristãs, e muito menos ainda as exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias foram enviadas pelos crentes de Filipos, não é? Conforme estudamos semana passada, baseado em Filipenses, capítulo de número 4. Então, também a gente pode comentar sobre a conciliação entre o chamado de Deus e a necessidade de exercer a profissão. Então, em suas epístolas, nós lemos que o apóstolo Paulo, ele quis sempre trabalhar com as próprias mãos e prover as suas necessidades, mesmo durante as suas viagens missionárias. Então, diante disso, pode-se perguntar, o missionário deve ter um ministério sustentado por um ofício
para não depender da comunidade cristã para seu sustento? Então, como eu já ensinei aos irmãos desde o início da lição, necessariamente não, pois o Senhor ensinou que aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, tá certo? Então, mesmo assim, o apóstolo Paulo escreve que para evitar obstáculos à divulgação do evangelho, ele se abstinha de receber o sustento material, não é? Então, tornando-se, digamos assim, um referencial de que o missionário pode praticar um ofício e assim ele entrar no mundo que seria de outra forma fechado ao evangelho. Então, sendo a profissão em particular um veículo para o ensino da palavra de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo abre, na verdade, é mais uma possibilidade a ser considerada quando o assunto é a obra missionária, tá certo? Agora, missionários fazedores de tenda. Então, vamos falar um pouco sobre os fazedores de tenda. Então, fazer tenda não é uma ideia nova. Fazer tenda, ela é uma ideia tão antiga quanto as escrituras, segundo o autor, conforme nós estudamos, lendo Atos, capítulo de número 18. Então, no contexto de missões, a expressão fazedores de tenda tem a ver com os discípulos de Jesus, que são chamados e comissionados pela sua igreja para usarem dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. Então, são profissionais de negócios em missões, que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem cristã. Então, segundo os missiólogos, por muitos anos, o entendimento e a forma de fazer missões consistiam na prática de abandonar a vida secular, né, os trabalhos profissionais, os estudos, para se dedicar integralmente à obra missionária. Então, hoje tornou-se, o entendimento é mais amplo. Então, hoje se admite a maneira de fazer missões como um profissional, sendo um profissional, sem abandonar a profissão, não é? Sendo um empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira ministerial. E eu conheço pessoas que viajaram para alguns países, fundaram um comércio e, a partir desse comércio, eles exercem a obra missionária. Se eles tivessem ido como missionários, já tinham sido expulsos desse país. Mas eles são comerciantes e, diga-se de passagem, bem-sucedidos, com o objetivo de pregar a palavra lá, né, irmãos? De anunciar o evangelho. Então, como eu já disse aos irmãos, são situações e situações, para a lição não virar na murmuração, tá certo? Eu já li um comentário, antes de gravar essa lição, li um comentário, não assisti, eu li, era um comentário escrito, de alguém criticando a obra missionária, e dizendo que os missionários têm mais é que ir procurar um emprego mesmo. Não é bem assim, tá certo, irmãos? Como eu já disse, depende da missão, do contexto, de uma série de fatores para que se chegue a uma conclusão sobre o modelo ideal de missões a ser feita. Também a força missionária no mundo. Então, as missões se tornaram um movimento global, né, que começou com a ação de Deus, pela sua graça, não é, para reconciliar o mundo consigo mesmo, e ele conta conosco para continuar, para dar continuidade a essa missão. Então, nesse contexto, a maior força missionária cristã do mundo é a que é formada por profissionais empreendedores e estudantes, não é, que se movem entre as culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalho. Né, irmãos? Nós temos trabalhos estudantis, estudantes que viajam para estudar e se transformam em missionários de Cristo aonde estão. Tá certo? Nós podemos ver esse princípio bíblico lá em 1 Coríntios, capítulo 9, dos versículos 20 ao 22. Diz assim, ó, 1 Coríntios, capítulo 9, dos versículos 20 ao 22, vai nos dizer que: e fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei,
para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Não é, irmãos? Que palavra forte, não é? Então, a maioria, a gente vê ali esse princípio bíblico, quando o apóstolo Paulo alcança, então, diferentes segmentos da sociedade, se identificando com eles, não é, irmãos? A fim de contextualizar o evangelho. Então, a maioria dos grupos de povos não alcançados, ou menos alcançados, vivem em nações que são fechadas para missionários cristãos, não é? Então, já profissionais e empreendedores cristãos, eles são aceitos nesses países, tá certo? Então, cristãos com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões têm acesso a lugares onde os tradicionais missionários plantadores de igreja e evangelistas, eles não têm, tá certo? Então, o preparo dos fazedores de tendas. Então, como os outros missionários, os fazedores de tendas devem se preparar plenamente para se tornarem os ministros transculturais mais eficientes que puderem. Então, aqui é muito oportuna a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, em que a boa instrução é necessária a todo bom obreiro da causa do mestre. Então, nesse sentido aqui, não é? Há um crescimento significativo de profissionais missionários ou fazedores de tendas, chamado para missões. Não é? Nesse caso, são homens e mulheres treinados por instituições missionárias, não é? Com experiência reconhecida, para que eles usem suas profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países que são fechados para o trabalho missionário tradicional, não é? Para a maneira tradicional de fazer missões, que é enviar um missionário especificamente àquele fim. Também vocação, profissão e missões. Interessante a gente discutir sobre isso. Então, Deus é quem chama, tá certo, irmãos? Deus é quem está no controle de tudo. Então, são muitas as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos em nossas igrejas locais, grupos evangelísticos de grande impacto, organizações missionárias relevantes no contexto nacional e até mesmo em outros países. Todavia, é importante a gente frisar isso, que é Deus quem coloca no coração a disposição ou a aptidão para executar determinado ofício. Isso vem de Deus, né, irmãos? É Deus quem capacita, é Deus quem comissiona, quem habilita cada crente para determinada missão no mundo. É Deus quem gera em nós o envolvimento com causas específicas que vão nos levar, não é, a trabalhar em atividades que fazem sentido, inclusive na realização profissional. Então, Deus é quem chama, Deus é quem habilita, comissiona, capacita, não é, irmãos, para cada missão no mundo. Interessante, há poucos dias eu estava pregando numa igreja do sul do Brasil e uma pessoa me falou que estava sendo enviado ao campo missionário, a determinado país. E ele disse assim: pastor, interessante como Deus tocou o meu coração para aprender aquele idioma. De repente eu estava em casa e olhei para minha esposa, eu queria falar determinado idioma. Ela disse: então vamos fazer o curso, eu vou com você. E foram os dois fazer o curso. Com pouco tempo, poucos dias no culto, o pastor disse que estava pensando em mandar um missionário para aquela região, naquele país. O que aqueles irmãos sentiram no coração? Somos nós, não é? Fomos tocados por Deus e aquele casal está para ser enviado àquele país. Né, irmãos? É Deus quem comissiona, é Deus quem capacita, é Deus quem toca o coração, é Deus quem habilita o crente a determinada missão no mundo, tá certo?
Então, também a gente pode falar sobre o exercício da vocação. Então, quando nós respondemos de forma prática ao chamado de Deus na nossa vida, exercendo a nossa vocação, é que nós encontramos nosso propósito de vida. Então, a vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. Então, é a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Tá certo? A vocação é um motivo pelo qual nós fomos criados por Deus. Então, é Deus mesmo quem nos dá condições para realizarmos determinadas tarefas por meio dos nossos dons e virtudes. Né, irmãos? Tornando cada um de nós parte integrante de seus planos para a sua honra e para a sua glória. Então, não por acaso, não é? O apóstolo Paulo foi um grande homem de fé, obediente e comprometido com o chamado que teve para a salvação e para anunciar a boa notícia a outros povos. O apóstolo Paulo compreendeu que a mensagem e a vida de Jesus era para ser experimentada por cada cristão e igualmente anunciada aos outros com todo o comprometimento. Então, dessa forma, o apóstolo Paulo, ele exercia sua vocação anunciando sobre Jesus e testemunhando do evangelho por onde quer, né, irmãos, por onde Deus o enviava. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor, Jesus para todo sempre. Também minha profissão é meu campo missionário. Então, nós somos vocacionados para servir, não é, a Cristo com o que fomos e com o que temos, não é? Sendo o objetivo principal da vida glorificar o nome de Deus Pai dentro e fora da igreja. Então, tudo que temos vem de Deus e deve ser usado para a glória de Deus. Então, por esse motivo, todos nós, devemos exercer uma atividade missionária em nossa vida profissional. Não é, irmãos? Devemos interpretar a nossa vida profissional, que foi Deus que nos deu, como uma oportunidade para nós fazermos missões. Então, a verdade é que a nossa profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do Evangelho. Não sei se você já pensou nisso, não é, irmãos? Eu conheço um irmão também que é vendedor, e ele disse assim, pastor, por meio da minha profissão, eu tenho acesso a pessoas que eu tenho certeza que, se não fosse por causa da minha profissão, eu não conseguiria chegar a elas, tá certo? Então, seja por meio de um negócio próprio, ou por meio de um emprego em uma corporação, todos nós fomos chamados para fazer missões, utilizando os meios que Deus colocou em nossas mãos. É importante, irmão, reconhecer isso. Quem abriu a porta para nós trabalharmos foi Deus. Quem nos deu entendimento em determinada área foi Deus. Não é, irmãos? Foi Deus. Então, no campo missionário existe lugar para todos. Quer missionários tradicionais, que vivem integralmente para plantar a igreja e são sustentados pela igreja, quer os profissionais que conjugam suas habilidades profissionais com a obra missionária. Nesse caso aí, esses, não é, irmãos? Esses aí, nesse caso, não tem o sustento das igrejas, porque eles mesmos ganham seu sustento, né? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a profissão a serviço do reino de Deus. E aí, para terminar essa lição, eu quero mostrar com os irmãos algumas profissões bíblicas, não é, irmãos, que serviram para glória de Deus, que serviram para somar. Por exemplo, os artesãos que construíram o tabernáculo. Então, a descrição detalhada do tabernáculo, incluídos os numerosos acessórios e mobiliário, exigia um toque hábil, não é? Então, Deus revelou o tabernáculo a Moisés e, através dele, convocou Bezalel e a Oliabe e outros artífices, né, escultores, artesãos, carpinteiros, marceneiros, tecelões,
né, imbuídos da devoção e sabedoria e dotados de inteligência e habilidades para elaborar o santuário, cumprindo o que for ordenado pelo Senhor no Monte Sinai. Então, toda a construção do tabernáculo precisou, né, irmãos, da intervenção e do serviço de pessoas especialistas em determinadas áreas, não é? Muito interessante isso daqui, para a gente aprender. Também Neemias e Esdras. Então, como copeiro do homem mais importante da sua época, ele se colocou à disposição para ser um canal de Deus para a restauração das muralhas de Jerusalém. Então, Neemias liderou um grupo de exilados, não é? Conforme Neemias capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, e tornou-se governador utilizando sua influência política para beneficiar seu povo. Esdras, por sua vez, além de sacerdote, era escriba. Então, foi responsável por copiar os textos sagrados, sendo um veículo para a preservação do ensino das Sagradas Escrituras. E aí ele possuía uma posição de prestígio na corte persa, tanto que ele foi encarregado de exercer a função de um tipo de secretário de Estado dos negócios judaicos, segundo Esdras, capítulo 7, não é? E também Neemias, capítulo 8, do 1 ao 12. Né, irmãos? Outro exemplo, e o último exemplo que eu quero trazer hoje, é o exemplo de Dorcas, não é? Tabita, o nome hebraico de Dorcas, viveu uma vida de generosidade, compaixão, serviço ao próximo, e se tornou um símbolo inspirador do amor divino através das ações humanas. Então, era conhecida por sua dedicação em ajudar os necessitados, especialmente as viúvas, não é? Ela costumava confeccionar roupas e peças de vestuário para distribuir entre os mais carentes. E quando morreu, não é? A sala se encheu de gente dolorida, pessoas que foram ajudadas por ela. E quando ressuscitou, a notícia se pulverizou pelo povo. Então, Deus usa grandes pregadores como os apóstolos Pedro e Paulo, mas também usa pessoas que têm dons, não é, de humanidade, como Dorcas, não é? Como também Dorcas. Que lição, né, irmãos? Uma lição bem reflexiva, uma lição também bem interessante para todos nós. Então, como conclusão, eu posso dizer para os irmãos que Deus está chamando cada vez mais profissionais, que através das suas profissões, não é, irmãos, também leve a mensagem de salvação aos confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Os irmãos não fazem ideia do que é a frase Deus é fiel escrita, não é, em determinadas situações. Então, é preciso um alerta. Nem todos os que se sentem atraídos a fazer tenda estão qualificados a fazer missões. Né, irmãos? Isso precisa de uma qualificação. Então, é necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Então, daí nós temos a importância do trabalho da igreja local. É Deus quem comissiona, não é, irmãos? É Deus quem capacita, quem separa. Mas a igreja local, ela é usada para descobrir esses valores, essas vocações, não é? Pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável. Então, acompanhado de um programa pessoal, como o objetivo de levar a pessoa a desenvolver um conhecimento de Deus e também das Escrituras. Então, uma vez que a base está firmada, nós podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e também discipular, formar discípulos para o Senhor Jesus. Então, para concluir, eu digo aos irmãos que é incentivador saber que Deus tem chamados específicos para determinadas pessoas e para outras. Né? Então, embora não sejam separadas para exercerem funções de liderança, mas que por meio de suas atividades profissionais, eles podem ser úteis igualmente para auxiliar vidas a conhecerem a verdade do Evangelho. Irmãos,
esse é o tipo de lição que nos fortalece, digamos, que ajuda a gente a amadurecer o raciocínio em determinada área. Esse é o tipo da lição que nos ajuda, não é, a compreender a questão do chamado. Você observa que eu falei durante a lição que se a gente reconhece, não é, irmãos, aplicando o que a gente falou hoje, se a gente reconhece que foi Deus que abriu a porta de emprego, a gente deve usar para a glória dele, por exemplo, para fazer missões. Agora, não é todo mundo que tem um emprego que está capacitado. É importante que antes de fazer missões, por exemplo, através do seu próprio emprego, da sua própria profissão, ou você seja comissionado por Deus, chamado por Deus, sinta o chamado e seja enviado pela sua igreja para isso, ou então que você busque capacitação antes de exercer o chamado à obra missionária através da profissão, que é para a obra missionária dar o resultado esperado e o nome de Deus ser glorificado através da sua vida. Que lição, né, irmãos? Mais uma grande lição, com certeza, e eu quero aqui compartilhar com os irmãos minha alegria de comentar esse assunto, tá certo? Que Deus nos abençoe, tenhamos uma excelente aula, motivem alunos e professores a mais irmãos estarem presentes na escola dominical, porque essas lições estão sendo bênção de Deus e extremamente esclarecedoras, tá certo? Eu desejo uma excelente aula a todos e que todos os irmãos possam depois testemunhar dos frutos. E se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 9. A paz do Senhor a todos os irmãos.